Meus amigos, kombanwa, boa noite, vos. Hoje vamos dar sequência ao nosso estudo falando sobre prazer e dor. É impossível definir o prazer e a dor em si mesmos, porque eles são estados simples e primitivos, que não se podem explicar por outros mais simples. Nem seria tão importante definir, porque não existe alguém que não saiba, por experiência própria, o que é o prazer e a dor. Normalmente, a gente faz uma caracterização pelas causas. O prazer aparece como um estado afetivo agradável, resultante do bom exercício de uma atividade ou de uma tendência satisfeita. Enquanto que a dor é um estado afetivo desagradável, resultante do mau exercício de uma atividade ou de um pendor contrariado. Essas definições se aplicam ao mesmo tempo à atividade sensível e à atividade intelectual. É necessário apelar ao mesmo tempo para a atividade e a tendência. A explicação causal do prazer e da dor associa ao mesmo tempo a teoria aristotélica, ou teoria da atividade, e a teoria biológica e finalista. Os dois pontos de vista, o da atividade e o da tendência, intervêm porque, de uma parte, a atividade que se exerce de conformidade com as leis que lhe regulam o bom funcionamento gera normalmente o prazer. Treinar nas condições de saúde requeridas é um prazer. Ultrapassar em intensidade e duração o que o estado físico suporta torna-se dor. E de outro lado, a raiz mais profunda destes fatos e estados afetivos se encontra no exercício dos instintos e das tendências, ao passo que o funcionamento e os limites da atividade são, por sua vez, regulados pelas necessidades nascidas das tendências e dos instintos. Vamos agora acrescentar algumas bengalas prévias para facilitar o entendimento do que a gente vai falar daqui a pouco. Vamos falar um pouquinho sobre estoicismo. O que é o estoicismo? Ele é baseado numa ética rigorosa, de acordo com as leis da natureza, asseguravam que o universo era governado por uma razão universal divina, que eles chamavam de logos divino. Então, para os estoicos, a felicidade era encontrada na dominação do homem ante suas paixões, que era considerado como um vício da alma, e isso em detrimento da razão. Então, toda a escola de artes marciais é um pouco estoica. E é muito interessante. Mas tem um probleminha que nós estamos vivenciando muito nos dias de hoje, em que as informações circulam um pouco mais. Existem 4 tipos de mentalidade que são estudadas em algumas escolas de artes marciais e especificamente no karatê. Elas são chamadas de Mushin, Soshin, Zanshin e Fudoshin. Eu, particularmente, não gosto muito, porque a ideia de Fudoshin, que é o ápice do desenvolvimento, se mal compreendida, a pessoa passa a achar admirável o fato de ela ser alguém que se caracteriza pela rispidez. Devido à sua mente sem movimento,
sem possibilidade dialética de movimento. Então, alguém que, diante de uma situação trágica ou à frente de um grande sofrimento, quer ser firme, senhor de si mesmo, inabalável, impassível, austero, é até interessante. Mas, normalmente, a pessoa corre o risco de chegar ao niilismo, que é aquele ponto de vista que considera que as crenças e os valores tradicionais e alheios são infundados e que não há qualquer sentido ou utilidade na existência. Ou seja, se torna uma pessoa sem sensibilidade, sem humanidade, sem empatia. É uma pessoa difícil de se conviver. Funciona para um ermitão ou alguém com muita dificuldade de relacionamento, justamente devido à falta de empatia. Se ela não sente nem a própria dor, como é que ela vai respeitar a sua? Não tem como. Então, há uma interpretação inadequada por muitas pessoas dessa ideia. A gente vai aprofundar nisso quando for falar especificamente em artes marciais. Eu vou falar um pouco mais agora sobre Johann Friedrich Herbert. É um filósofo e psicólogo alemão, e ele foi o precursor da psicologia experimental aplicada à pedagogia. Sua concepção de aluno parte do pressuposto que os espíritos humanos são tábulas rasas, sem qualquer conteúdo, o qual deve ser adquirido através do processo de ensino. E já que a gente está falando nisso, utilizando esse termo, eu já vou adiantar para vocês um outro pensador, porque nós vamos estudá-lo, ele vai ser importante para nós, que é o John Locke. E ele fala de uma tábula rasa. Tem um livro dele chamado Ensaio acerca do Entendimento Humano, de 1690. Então, para ele, todas as pessoas nascem sem conhecimento algum. A mente é inicialmente como que uma folha em branco. E todo o processo do conhecer, do saber e do agir é aprendido através da experiência. Então, quando você vai fazer um curso, existem alguns cursos de técnicas de memorização que a gente parte muito desse princípio aqui. Se você faz uma marca muito leve nessa tábula rasa, você se esquece. Quando você faz uma marca um pouco mais forte, um pouco mais marcante, ela permanece por mais tempo. Então, a tábula rasa aqui se refere à mente, no outro caso, se refere ao espírito. Então, não pode confundir, a gente vai voltar a ver isso futuramente. O John Locke aqui eu só aproveitei a deixa. Do estoicismo e do nosso amigo Herbert, a gente vai falar agora, já que é para aproveitar essa bengala. Então é necessário, existem algumas teorias ditas intelectualistas, dos estoicos, de Descartes, do Herbert, que reduzem o prazer e a dor a juízos ou a ideias mais ou menos confusos. Então a gente afirma que as teorias intelectualistas são insuficientes. Resultaria destas teorias que nós dirigiríamos o prazer e a dor na medida mesmo em que dirigíssemos nossas ideias e nossos juízos. Sofrer dor de dentes seria essencialmente pensar nessa dor de dentes. E para não sofrer seria suficiente não pensar nisso. Essas doutrinas valem parcialmente em certos casos da dor moral, que a atenção vivifica ou aviva, mas falham necessariamente para os prazeres e as dores físicas, porque essas, de forma alguma, se reduzem a simples representações. É comum, quando se sente alguma dor, algumas pessoas, principalmente as pessoas mais antigas, dizerem para você: não pensa nisso, tenta se distrair. Talvez já tenham visto isso, talvez esteja aqui a origem. E uma coisa interessante, falando em prazer e dor,
é a condição. Qual é a condição do prazer e da dor? Não pode existir prazer nem dor sem consciência, pois esses estados são essencialmente subjetivos. E se não são sentidos, são como se não existissem. Ou mesmo, mais exatamente, não existem. É assim que um anestésico, ópio, morfina e outros mais, suprime a dor, pelo próprio fato de que suprime a consciência da dor. Ele não tira a dor, ele cancela a sua consciência da dor. Ou mais exatamente, a percepção do estado físico de onde nasce a impressão dolorosa. Por isso que nós já estudamos alguma coisa sobre a consciência. Eu sempre afirmei a vocês que, aumentando a sensibilidade, a percepção, aumenta a consciência. E se aumenta a consciência, automaticamente a percepção da dor é maior. Já falei isso várias vezes com vocês. E aí surge aquela pergunta: existem estados neutros? Entre o prazer e a dor, que são estados contrários, será que existe uma zona neutra ou um ponto de indiferença total, de zero afetivo? Parece que não. Parece irrealizável um estado de indiferença absoluta. Porque toda atividade, por mais relaxada que seja, comporta ao menos uma certa nuance afetiva. Se às vezes temos a ilusão de uma espécie de caráter neutro, isso provém geralmente de um efeito de contraste em relação a outros estados afetivos mais intensos que vivenciamos recentemente, anteriormente. E é necessário ainda notar que existem estados físicos, por exemplo, o estado de boa saúde, que não parecem neutros, a não ser porque sua tonalidade afetiva muito real permanece subconsciente e continuamente recoberta por outros fatos afetivos mais intensos. Eu costumo falar que normalmente percebemos a arte quando estamos expostos ao belo e, ao mesmo tempo, vivenciando o prazer, que é o respeitar meus limites. Fica aí a dica da felicidade. Não é não? E qual é o papel do prazer e da dor? Inicialmente, vamos falar do papel biológico. O prazer e a dor são úteis às diversas funções vitais. Primeiro, são guias da atividade vital, uma vez que, como se viu, traduzem o exercício de uma atividade conforme o contrário às tendências. Mas estas guias não devem ser seguidas cegamente. Seu papel é somente o de nos dizer o que é bom ou mal, mas de forma alguma o que é moralmente bem ou mal. O que é agradável à sensibilidade não é sempre o bem. O que lhe é desagradável não é sempre o mal. E no segundo momento são auxiliares. O prazer tende a aumentar a atividade que o produz. A dor tem um efeito contrário. O prazer dilata, a dor contrai. Vamos falar sobre o papel moral. O prazer é, por si mesmo, a recompensa do mérito? A dor é sinal de demérito. Não se pode discutir isso sem ir contra a experiência e o senso moral da humanidade, principalmente pelo fato de que prazer e dor pertencem à ordem corporal, na qual o homem não sabe encontrar seu fim. A dor pode, frequentemente, ser indício de grandeza e fonte de mérito unicamente se for encarada ou aceita em função do bem moral superior aos bens sensíveis. Não tem aquelas pessoas que adoram sofrer? Quanto mais eu sofro aqui, mais eu garanto a minha felicidade do lado de lá.
Parece certo que prazer e dor deveriam representar sanções do mérito e do demérito, e que em muitos casos o poderiam realmente ser. Afirmam que, se eles não o são sempre, é sinal de uma desordem na nossa natureza. Ou seja, a culpa é nossa, é uma culpa lá atrás, bem antiga. E é aqui que muitos se realizam, pois a dor é a chave de seu sucesso e de seu pregar. Insistem que a fé, negação da intelectualidade, traz aqui suas luzes, fazendo conhecer a causa e a natureza dessa desordem. Como não é esse o nosso intuito, paramos por aqui por hoje. Fiquei parecendo um pastor? Não, Ai, que bom. muito boa a aula de hoje, viu? Cada um dos temas eu gostei bastante. Parabéns. Obrigada. Obrigado. Eu que agradeço a participação de vocês, viu? É terrível porque isso aqui leva ao sofrimento, leva ao medo. Eu não sei se vocês concordam comigo, mas todos os conceitos que nós vimos estão tão agora vivos o tempo todo, não é verdade? Bom demais. Meus amigos, uma boa noite para vocês. Quero agradecer novamente a participação de todos. Uma vida longa e próspera, muita saúde, muita felicidade, bom descanso, paciência e perseverança. Boa noite. Boa noite, pessoal. Oi.